Gente, hoje nós estamos recebendo o nosso queridíssimo Diego Almeida. Ele é fisioterapeuta e vem hoje conversar com a gente sobre algumas situações que acontecem no dia a dia e que a gente muitas vezes não sabe e muitas vezes vai guardando, né? Tem gente que guarda, vai percebendo, não, dá pra eu caminhar, dá pra eu estar bem, é só um inchaçozinho, uma coisinha de nada e vai guardando. Assim como tem pessoas que levam uma pancadinha ali e acham que dá pra levar de boa. Mas hoje nós vamos conversar com o fisioterapeuta Diego Almeida, porque nós vamos falar sobre os erros comuns na reabilitação pós-lesão de joelho. E que tem muita gente que leva mesmo na brincadeira. Não, depois eu vejo isso, o tempo vai passando. E aí é um problema, não é verdade, Diego? Tudo bem? Isso, tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom receber você aqui. É verdade que as lesões que acontecem muitas vezes ali naquele joelho, as lesões mais comuns, as pessoas costumam... Ah, depois eu resolvo isso. Isso, bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com você, Prazer Vanusa. Isso acontece muito, é muito comum as pessoas não darem muita importância a nível de lesões que muitas vezes para um indivíduo parece comum, entretanto ele gera uma sobrecarga, ele gera uma deficiência na biomecânica e pode sim agravar mais ainda futuramente. Então, hoje em dia, graças a Deus, a fisioterapia vem com esse papel de estar modificando esses pensamentos, né? Então, hoje a gente tem um trabalho de conscientização dos nossos pacientes, da população em geral. Então, assim, as redes sociais, elas vêm para fomentar essas oportunidades que nós temos aqui de estar com vocês, para divulgar, para orientar a sociedade um todo a procurar um melhor tratamento, a procurar um profissional especializado que possa, assim, ajudar a manter uma qualidade de vida. Quais são as lesões de joelho mais comuns que existe e que as pessoas muitas vezes levam assim na brincadeira, mas podem se agravar, né? Pronto, nós temos elas divididas em dois grupos, né? Sim. Os grupos que a gente chama de tratamento conservador, que são doenças crônicas como artrose, como uma dor patelofemoral, como a condropatia. E aí essas patologias, quando elas não têm um olhar, quando elas não têm uma fisioterapia efetiva, não têm uma reabilitação efetiva, elas podem progredir para uma artrose e, dependendo do grau dessa artrose, levar o paciente até para uma prótese total de joelho. Nossa. Isso. E as mais comuns do ponto de vista cirúrgico é o ligamento cruzado anterior, né? Que ele é muito comum em jogadores e não apenas em atletas, mas pessoas comuns também lesionam. Eu tenho um paciente que lesionou descendo do carro. Nossa, sabe quando você fala de atletas, eu queria chamar a atenção para a questão dos jogadores, porque a gente vê que se fala muito em fortalecimento, mas a gente vê que muitas vezes o fortalecimento é só para os jogos. Aí é uma das coisas que eu quero chamar a atenção da sociedade, por quê? Porque fazer exercícios e fazer musculação, cuidar do seu corpo, daquele esqueleto por inteiro se faz necessário. E muitas vezes a gente percebe o seguinte, se cuida ali dentro da própria fisioterapia dos times, mas muitas vezes no dia a dia não se tem esse outro cuidado, que é o cuidado do corpo por inteiro. Eu não sei se eu estou enganada, eu não estou falando com todos, mas uma boa parte leva muito na brincadeira, é mais para os jogos. Isso. O olhar da fisioterapia hoje, ela tem um olhar muito funcional. Antes não tinha um fisioterapeuta o tempo todo dentro dos times, né? E uma coisa que é muito importante a gente salientar, por exemplo, no caso do ligamento cruzado anterior, o paciente rompeu, né? Ali ele começa, o joelho vai inchar, ele vai sentir dor, ele vai ter instabilidade, então ele busca o auxílio médico e aí é constatado através da ressonância magnética, né, o exame, vai para a cirurgia. Hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, que é a escola que a gente preconiza os nossos atendimentos, ela bate muito na tecla do pré-operatório. O que seria essa fase pré-operatória? É essa fase onde a gente vai fortalecer a musculatura, onde a gente vai trabalhar uma boa mobilidade para que o paciente vá bem para a cirurgia. A gente tem até uma máxima, né? Eu sou especializado pelo método Philippe Fumé. Esse método ele me capacita em 30 tipos de cirurgias de joelho. Nossa. E aí a gente olha o joelho e a gente pensa que ele não é tão complexo,
né? E o método ao qual eu sou especializado, a gente tem esse conhecimento em 30 tipos de cirurgia. E a gente tem uma máxima que diz que o paciente que vai bem para a cirurgia, ele volta bem para a fisioterapia. Porque existem alguns critérios que a gente precisa buscar ganhar para que esse paciente tenha uma reabilitação efetiva. E o fortalecimento, quando você falou isso, é bem importante a gente salientar que não é o fortalecimento com cargas excessivas, é o fortalecimento do despertar da musculatura, é fazer com que essa musculatura ela realize a função dela, ajude a biomecânica do paciente, estabilize e dê força para que ele siga as atividades de vida diária. Esteja preparado para essas pressões maiores, né? A exigência que muitas vezes um campo de futebol faz. A gente percebe e chama a atenção das pessoas que gostam de jogar bola no finalzinho de semana, que vai para as peladinhas e tudo. São nestes ambientes que você muitas vezes passa uma semana inteira trabalhando, não faz nenhum tipo de exercício, é que você pode ter problema. E você é especialista em reabilitação pós-lesão, né? E isso é algo maravilhoso. Mas aí a gente chama a atenção das pessoas relacionado a como é que elas podem gerenciar dor e inchaço. Pronto. Porque muitas vezes se leva também na briga, inchou ali um dia, mas no dia seguinte... Já aconteceu isso comigo. E eu percebi que a falta do exercício físico é um problema, mas às vezes não é só isso, né? Essa questão bem pontuada. Não apenas os atletas, né? Os indivíduos, quando eles praticam essas atividades amadoras, a probabilidade de ter a lesão ela é muito grande. Contudo, essa preocupação ela precisa existir. Você precisa ter uma atividade física que lhe dê suporte para praticar esses outros esportes, ainda que seja de forma amadora. Então, se você lesionou, se você teve uma pancada, o joelho inchou, esse inchaço está sendo recorrente, aí a gente é acostumado a botar o gelo, né? Mas aí você vai e coloca o gelo de qualquer forma. E aí essa dor, ela vai, você vai se acostumando com essa dor e vai colocando, digamos assim, para debaixo do tapete, né? E aí quando você se dá conta, já está numa proporção maior. Então, os primeiros sintomas de inchaço recorrente, de dor, de falta de apoio, de instabilidade no joelho, procure um ortopedista ou um fisioterapeuta especializado, que aí a gente realiza a avaliação, a gente realiza os testes clínicos e faz o direcionamento para o melhor tratamento para você. Pós-lesão, naquele joelho, você, quando vai partir para as atividades, a gente sabe que geralmente quem passa por lesões ou até mesmo quem passa por uma sessão, uma parte operatória, volta, tem aquele fisioterapeuta ali cuidando, principalmente quem passou por algum tipo de operação. Mas tem gente que sai da lesão e já quer voltar para as atividades e não busca um profissional. Qual o risco disso piorar? O risco de uma relesão, ele é muito alto. Os últimos estudos, eles apontam que o paciente que ele não conclui de forma coerente, de forma eficaz a sua reabilitação, ele tem 84% de chance de se relesionar. E outra curiosidade é que hoje o pós-operatório ele é imediato. O paciente fez a cirurgia, com 24 horas a fisioterapia já inicia. E o nosso protocolo de atendimento, a gente trabalha muito com a conscientização do paciente. Voltando para a lesão do ligamento cruzado anterior, a reabilitação dela é uma lesão muito longa. Então, o paciente fica com a gente ali por volta de 9 meses. Então, os 30 primeiros dias, ele tem todo dia de fisioterapia. Após o primeiro mês, ele vai ficar indo 3 vezes por semana. Então, ao longo de 9, 10 meses, você manter o paciente dentro do processo de reabilitação não é tão fácil, Eu acredito. E aí a gente trabalha com essa conscientização, por quê? Porque a volta, o retorno ao esporte, ele precisa ser gradativo. Não adianta você retirar a dor, diminuir o inchaço, dar uma estabilidade para o joelho, sem ele ter força, sem ele ter mobilidade e sem ele ter a memória muscular resgatada. Então, esse processo realmente ele precisa ser respeitado para que essa reabilitação ela seja de resultado. Quais seriam os exercícios recomendados e qual a dica que você poderia dar para essas pessoas leigas que estão, por exemplo, muitas vezes em academia e não falam a realidade até para os instrutores que ali estão? Bom, a primeira dica é seja sincero. Sim. Converse, procure um profissional especializado, porque tratar de joelhos não é brincadeira.
a gente também tem uma frase que fala que cada um tem um joelho que merece. E um joelho operado não entrega nada de graça. São frases do meu mentor, que é o professor Felipe Fumê. E realmente essas frases, quando a gente vem para a prática, ela tem muito efeito. Por quê? Justamente porque muitos pacientes, eles querem um resultado rápido. Então, eles pulam etapas. Então, os melhores exercícios são aqueles que são orientados, são direcionados e são no momento certo, numa linha cronológica da realização dele. Muita gente percebe que as pessoas elas se preocupam muito em voltar às atividades, voltar à ativa, aos seus jogos, mas elas não se preocupam com outra situação que pode ser muito mais grave, deixar até mesmo de caminhar, né? Isso. Outro ponto bem importante que você tocou. Ao longo desse processo de reabilitação, nós, da minha clínica, a gente tem uma preocupação de ter uma equipe multidisciplinar por trás disso. Por quê? Quando você faz uma cirurgia de joelho, a sua rotina muda, né? Então, os primeiros dias você vai ter dependência de alguém, você vai demorar um pouquinho mais para andar, dependendo da perna para voltar a dirigir. E isso termina mexendo muito com o psicológico dos nossos pacientes. E muitas vezes eles desistem pelo fator emocional. Eles deixam o fator emocional, eles se sobrepor sobre o fator físico, né, da reabilitação. Então, hoje, com o avanço da ciência, a gente tem esse cuidado de uma equipe multidisciplinar estar por trás disso, justamente para que o paciente ele tenha esse compromisso com ele mesmo. E é tão prazeroso quando ele termina, quando ele tem a alta, quando ele consegue olhar para trás e dizer assim, eu passei por todas as fases de forma positiva e hoje eu estou pronto para voltar a jogar. O que muitos falam assim, eu não jogo mais bola, não vou mais jogar futebol porque eu vou romper de novo. E aí durante o processo de reabilitação, porque a fisioterapia hoje, gente, ela é muito funcional. Nós temos assim um leque de exercícios que são o espelho daquilo que o paciente projeta para ele. Vamos supor, é um paciente que joga futebol. Então, a reabilitação dele vai ser muito voltada com exercícios de preparação para ele retornar a esse esporte. Então, além de prazeroso, é uma forma dele estar reavivando e não desistir. Muito bom. A gente esteve conversando aqui com o Diego Almeida, que é fisioterapeuta, e veio hoje conversar com a gente sobre esses erros, né, de uma certa forma, e ao mesmo tempo um alerta para quem passou por lesões e muitas vezes volta para as atividades sem ter o cuidado necessário. A gente quer agradecer de verdade a você, tá bom? Quem quiser entrar em contato com você, eu queria que você deixasse no Instagram. Pronto, quem quiser saber de mais informações, teve alguma lesão no joelho, diegoalmeida.fisio, tá? Entra lá no link da bio, agende uma avaliação que eu estou aqui pronto para ajudar. E uma prevenção também, né? E uma prevenção também. E muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço pela sua presença, tá bom? Continue aqui com a gente.